Então, Bora Viver é uma série de mensagens que nos sugere uma nova forma de viver. 2 pontos, contracultural. Contracultural. Cultura é algo que faz parte do nosso dia a dia. Cultura é algo que faz parte da nossa vida. Nós somos construídos pela cultura e nós, enquanto jovens, construímos cultura. O tempo todo nós nos deparamos com elementos culturais. E o grande lance, o grande pulo do gato de Jesus é nos fazer caminhar ao contrário do que a gente mesmo constrói. Isso é muito maluco, assim, muito maluco. Porque se o mundo está nos chamando para isso aqui, Jesus nos convida a caminhar de forma contrária. De forma contrária. E aqui eu não estou condenando festa, não estou condenando a curtição, não é sobre isso, mas o que a gente está falando aqui é quando isso, o carnaval, por exemplo, começa a corroer quem nós somos. Começa a nos dizer sobre a liberdade, sobre a intimidade fora de hora, sobre a entrega, sobre a falta de temperança, a falta de equilíbrio. Jesus vem e vira a nossa cabeça e fala, é para lá, é para lá. Eu tenho uma nova perspectiva, eu tenho um novo modelo de vida, então bora viver a partir dos meus preceitos, bora viver a partir dos meus princípios. Se a gente é consumido pelo trabalho, se nós somos consumidos pela rotina, se nós somos consumidos pela vontade de crescer na vida, Jesus vem e vira a nossa cabeça e fala, é pro outro lado, é pro outro lado. O que eu tenho para você, como a Mafê orou aqui e falou, é infinitamente mais do que você possa imaginar ou até mesmo me pedir. A dinâmica do reino de Deus, a lógica do reino de Deus é totalmente contrária daquilo que a gente está acostumado a ver por aí. Então, se o seu desejo, se o seu objeto de culto, se o seu ídolo é o seu corpo, Jesus está direcionando a sua visão para um outro lugar. E isso não serve somente para as mulheres, mas também para os homens. O tempo todo nós estamos criando ídolos. O tempo todo nós estamos querendo mostrar quem nós somos. O tempo todo nós estamos querendo nos autocultuar. Seja através de um corpo sarado, seja através de um mérito próprio. O tempo todo é a gente no centro, a gente no centro. É tudo para mim, vem a mim, é tudo que eu gosto, porque eu estou no centro de tudo. E Jesus, mais uma vez, pega a nossa mente e vira para o outro lado. Meu querido, não é essa a dinâmica da vida. É por isso que o John Stott vai dizer que o Sermão do Monte é um manifesto de Jesus contracultural. Um dos livros que eu li para essa mensagem diz sobre isso. A contracultura do reino de Deus. O motivo da série é para que a gente viva de forma diferente da que a gente está acostumado a viver. É outra pegada, é outra ideia, é outro mundo, é outra perspectiva, é outra pessoa. E é um único Deus, que nos ajuda também a, por exemplo, a sair do universo virtual e a viver a realidade da vida. Por mais que isso seja uma fuga para muitas pessoas, e até para mim mesmo. Você chega em casa e isso te consome. Porque já não mais há graça no relacionamento com Deus, mas sim no que o celular, as redes sociais podem te oferecer. E a nossa vida é exposta diariamente a isso, e nós mostramos alguém que nós não somos para que as pessoas vejam. Ah, fulano conseguiu o que queria. Ah, fulano conseguiu comprar o carro próprio. Ah, fulano conseguiu conquistar aquela vaga na universidade. E o tempo todo a gente tem sede de likes, a gente tem sede de comentários. Porque isso toma conta da nossa dinâmica de vida. E mais uma vez, Jesus pega a nossa mente e fala, meu querido, é para o outro lado. É para o outro lado, são novas coisas. O reino de Deus é de ponta a cabeça. Até que a gente atinge um lugar no pódio que deveria ser Jesus. Até que a gente atinge um lugar no mundo de reconhecimento, de adoração, que deveria ser de Jesus. Então, quando a gente entra nessa série Bora Viver, eu concordo com o que o John Stott está dizendo a respeito disso. Essas são suas palavras. Palavras de quem? De Jesus. São as que mais se aproximam de um manifesto. E eu sei que a gente que é jovem, a gente gosta de uma causa, a gente gosta de um manifesto. Nós precisamos de um propósito para viver. Nós precisamos de alguma coisa para abraçar e para gerar sentido na vida.
E se a gente fosse pegar o Sermão do Monte e comparar essas coisas, são as palavras de Jesus que estão mais próximas de um manifesto, pois descrevem o que ele desejava que os seus seguidores fossem e fizessem. Então nós não estamos lendo um conto de fadas. Nós não estamos lendo uma poesia. A gente não está lendo um texto crítico no Instagram, por mais que seja bom demais. As pessoas falando sobre elementos culturais, da vida e da fé. Nós estamos lendo o manifesto de Jesus, inspirado por Deus, que diz o que nós devemos fazer e quem nós devemos ser. Então, se você busca uma autoimagem, se você busca uma autorrealização, se você busca um conhecimento de si próprio, o meu convite para você é: bora viver. Porque vivendo a partir do Sermão do Monte, nós descobrimos quem nós somos e o que nós devemos fazer. Esse é um livro maravilhoso, eu queria te indicar ele. Não sei se você vai achar para comprar. É um livro muito antigo, mas que fala também do Sermão do Monte. E o Carlos Queiroz, que é um pastor brasileiro, vai dizer: o Sermão do Monte contém ensinos para quem deseja viver um projeto de vida muito além da mediocridade, muito além do meio termo, muito além daquilo que não é excelente. Sabe aquele negócio mais ou menos? 21 é 30, né, no exame de direção. Não, passar na faculdade com tanto, o professor arredonda e está tudo certo. Então o tempo todo a gente vai fazendo as coisas mais ou menos, justamente para garantir que as coisas sejam feitas. Só que o Sermão do Monte, ele eleva a ética da vida, ele eleva a moral humana para um patamar que nós não conseguimos alcançar se Jesus não for na frente. Então nós estamos falando de um bora viver ao lado de quem já sabe viver. Nós estamos falando de um bora viver seguindo um Deus que conhece tudo, todos e a tudo sustenta. E o Carlos Queiroz continua: os ensinos são demasiadamente elevados para os desumanos, mas são ao mesmo tempo demasiadamente simples para quem vive a naturalidade da existência humana. Então sabe para quem que é o Sermão do Monte? Para quem é gente, como eu e você. Para quem carece de Jesus, como eu e você. Se você vem aqui com o coração cheio de justiça própria, a minha oração é que Deus destrua isso, para que primeiro você se reconheça como gente, limitado, e se prostre diante de Deus e fale: eu não sou nada sem ti. E eu preciso viver conforme o Senhor está me chamando, e não conforme meu coração está gritando. Então, primeiro de tudo, se reconheça como gente, como alguém que tem dificuldade de amar, como alguém que tem dificuldade de perdoar, como alguém que é tomado pelas preocupações, como alguém que é corroído pelos traumas, como alguém que teve uma desilusão amorosa, como alguém que se entregou de forma errada, porque a graça de Deus é para você que é gente. E nesse Sermão do Monte, esse slide eu usei ele na pregação anterior, e eu queria somente recapitular tudo que Jesus está nos ensinando aí, todos esses assuntos. E eu até brinquei com os adolescentes, falei: são todos assuntos fáceis, né, da gente colocar numa roda de conversa. Então falar sobre adultério é muito fácil, né? Pode separar, não pode separar. Falar sobre juramento, vingança, amor aos inimigos, só coisas fáceis, né? E na verdade não, porque o estilo de vida de Jesus é profundo. O estilo de vida de Jesus é bem fundamentado. E ele não percorre somente as áreas da vida as quais a gente tem pleno entendimento. Então não escolha caminhar com Jesus apenas no tempo bom de vida. Porque nas dificuldades, nas dores, no sofrimento, ele está. Na traição, ele está. Na fome, ele está. Na falta de justiça, ele está. Jesus está em todos os lugares. E ele traz à tona como nós devemos enxergar e encarar essa realidade humana. E para a gente começar essa série, o nosso subtema é intimidade e relacionamento. E é provável que são coisas que você vive por aí. Você se relaciona com alguém, você tem intimidade com uma outra pessoa. Até porque é possível se relacionar com alguém sem ter intimidade. E é possível ter intimidade sem cultivar relacionamento. Eu me lembro de quando eu estava pensando a respeito disso, eu parei, aí escrevi a frase e falei: cara, será que isso faz sentido?
Aí eu lembro que eu compartilhei com o Arthur, falei, cara, lê isso aqui, me fala se faz sentido. E a gente trocou uma ideia a respeito disso. E de fato, relacionamento está ligado com constância. É ser constante. Provavelmente você, com o seu amigo, tem um relacionamento, porque hora ou outra você manda mensagem, você fala como tá, você manda um story, você marca ele num comentário lá no Instagram, e ele lembra de você, então você está cultivando um relacionamento ali. Mas é possível ter isso sem ter, por exemplo, a intimidade que está ligada à entrega. O carnaval é um ambiente que faz com que a intimidade se aflore. Porque você tem a possibilidade de entregar e de ter pessoas que estão a fim de se entregar, mas sem ter relacionamento. Deu para entender? Então é mais ou menos assim, fulano foi e ficou com 3, qual o nome? Não sei. É isso. Porque não há relacionamento, mas há intimidade. Não há constância, mas há entrega. E é também muito fácil você ser constante com alguém, mas no relacionamento um tanto quanto superficial. E não ter a coragem de mostrar quem de fato você é. É muito engraçado quando isso acontece, assim. Porque às vezes a gente vai conversar com alguém e depois a gente vai conversar com a família dessa pessoa. E você pensa assim, não, mas alguma coisa está errada. Alguém está mentindo na história. Porque na nossa frente é uma, lá na casa da pessoa é outra. Por quê? Porque é um relacionamento superficial, onde as pessoas mantêm máscaras para poder mostrarem quem elas não são. Então o Sermão do Monte não cabe a essa pessoa, porque ela não se reconheceu enquanto gente despida, vulnerável, pronta a ser transformada por Jesus. Então onde é que você se encontra diante disso? Até porque viver a vida com Jesus é desfrutar de relacionamento e intimidade. Se é possível viver relacionamento e intimidade de forma desassociada com as pessoas e com as coisas, Jesus não admite que isso aconteça no relacionamento com Ele. Então, em Jesus precisa haver constância e em Jesus precisa haver entrega. Em Jesus precisa haver entrega e em Jesus precisa haver constância. Ou senão você vai se relacionar com um ídolo que você busca somente nos momentos de aflição. Que você se entrega só quando o bicho pega. E só quando o seu nome está lá sujo por causa de uma dívida. Aí você recorre a Deus, porque você sabe que Ele vai te ajudar. E eu acho que Ele vai mesmo. Ele olha para essa situação e vê um filho sofrendo, e eu creio que Jesus, ele ajuda, Ele está junto, Ele nos ensina. Mas não parece um Deus pequeno demais? Não parece um Deus que corresponde mais a mim do que ao próprio caráter dele? Parece um Deus marionete, que a gente manipula aqui ou ali, a fim de conseguir os nossos degraus da vida. A fim de passar de fase e a fim de se tornar o que a gente tanto almeja, que é tudo menos ser parecidos com Jesus. Mas a grande pergunta para viver a vida com Jesus e desfrutar de relacionamento e intimidade é: como? Como eu faço isso? Como eu faço isso? E a resposta é muito simples, mas muito difícil de praticar e muito difícil de entender. Através da oração. A oração é uma disciplina espiritual, é um meio de graça que nos conecta de alguma forma a Deus. E falar sobre isso, para mim, é muito complicado. Muitos dos dilemas que eu tive de fé são por causa da oração. Porque Deus já sabe de tudo, muitas vezes eu não consigo ouvir a voz dele, se eu pedir ou não pedir, ele vai fazer de qualquer jeito. Então, para que esse negócio, né? Para que orar? E é provável que essa seja uma das dúvidas que você carrega hoje. Mas o que eu entendi é que intimidade e relacionamento com Jesus a gente faz através da oração. E é óbvio, casando todas as disciplinas espirituais ali que Deus nos dá de presente, seja louvor, leitura da Bíblia, meditação, silêncio, todas as formas da gente experimentar a graça de Deus. É uma disciplina espiritual. E a oração não fica de fora disso. Então, se você chega nessa noite com a dificuldade de ter uma vida de oração, essa mensagem é para você. Mas se você chega aqui com uma vida de oração
muito aguçada, muito intensa, essa mensagem também é para você. Porque Jesus nos ensina e nos chama a bora viver a oração, a intimidade e o relacionamento de uma maneira que talvez a gente não está acostumado. E eu queria ler com você, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, pode ficar à vontade, mas o texto está aqui também, Mateus 6, a partir do versículo 5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então seu pai que observa em segredo os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedir. Eu não sei se essas palavras de Jesus ou complicam a nossa vida ou nos ajuda de alguma forma a entender a oração. Porque lendo sem a iluminação do Espírito Santo, sem entender de fato o contexto e o que Jesus está nos ensinando, parece que Jesus está condenando a oração. Mas não é isso que ele está fazendo. Ele está condenando, a partir do que acontecia naquela época, as formas de orar. Então, definitivamente, intimidade e relacionamento ainda estão intimamente ligadas à nossa disciplina da oração. E o texto nos ajuda a entender, voltando lá no versículo 5, quando Jesus fala, quando vocês orarem, então é óbvio que a oração faz parte do relacionamento de Jesus com os seus discípulos ou dos seus discípulos com Jesus. Porque ele está dizendo, quando vocês orarem, ele não está proibindo a prática. Ele não está extinguindo a meditação, a oração e as disciplinas espirituais. Muito pelo contrário. Ele está nos dando uma direção de quando vocês orarem. E ele começa, igual no Repense, dizendo que não é o que não fazer para depois nos ajudar ao que é e o que fazer. Ele diz, não sejam como os hipócritas. Isso é muito importante para a gente nessa noite. Porque os hipócritas aí são conhecidos também como fariseus. E você já deve saber de algum modo que fariseu é uma vertente do judaísmo, em que as pessoas conhecedoras da lei, conhecedoras da Torá, dos primeiros 5 livros da Bíblia, achavam que por muito fazer, por muito acreditar, agradariam a Deus a ponto desse Deus os salvar. Mas eles também não entendiam que Jesus era ungido, Cristo enviado de Deus. Como é que eu posso admitir esse cara, nessa cruz, com esse tipo de gente, ser o salvador da minha própria vida? Então o tempo todo eles estavam ali tentando fazer pegadinhas com Jesus, para que Jesus caísse e eles falassem, viu? O Senhor não é aquilo que diz ser. O Senhor não é o Cristo. Porque o que a gente espera, o Senhor não está fazendo. E Jesus, de fato, não estou fazendo. Porque não era interesse de Jesus livrar os fariseus do domínio de Roma, mas oferecer a eles, os carentes, doentes, vida eterna, esperança, paz, alegria e tudo o que o reino de Deus nos propõe e nos permite viver. Então, Jesus está dizendo, está vendo como eles fazem? Não faça como eles. Mas por que, Jesus? Por quê? Porque eles gostam de orar em público. Tá bom? Na sinagoga. Mas tem algum problema orar em público? Claro que não, né? Claro que não. A gente faz isso na igreja, a gente faz isso na nossa mesa de refeição, a gente faz isso com os amigos, num pequeno grupo. Mas é por isso que o que Jesus está fazendo, a partir do Sermão do Monte, é elevando a ética do reino de Deus. Porque pouco importa o que a gente faz com a intenção errada. Pouco importa o que a gente faz se a intenção não está alinhada com a vontade de Deus para nós. Então o que Jesus está condenando não é a prática de oração em público, mas é a intenção que eles tinham
ao realizar essa prática. E eles faziam isso nas sinagogas e nas esquinas, porque eles eram pessoas tão espirituais, tão crentes demais, tão cristãos além da conta, que eles não davam conta de chegar no templo, onde era o lugar que eles oravam, se ajoelhar e orar a Jesus. Eles tinham tanta sede de mostrar quem eles eram, que antes mesmo de chegar já levantavam as mãos e começavam ali a orar, na certeza de que as pessoas estariam vendo a sua espiritualidade, na certeza de que as pessoas estariam vendo a sua entrega. E Jesus olhava e, não me engana, não é sobre isso, não é sobre o que você faz, mas é como você se apresenta diante de Deus. Não é a sua entrega, não é o seu sacrifício. É a disposição do seu coração na mão do Criador dos céus e da terra. Onde você se encontra diante disso? E Jesus continua. Já que eles fazem isso, eles vão receber a própria recompensa, que é o reconhecimento humano. Então Jesus primeiro, antes de tudo, ele está dizendo que não é para fazer. E depois ele nos sugere o que fazer. E é muito simples. Não precisa de microfone, não precisa de iluminação, não precisa de energia, não precisa de telão de LED, não precisa. Precisa de ambiente e ambiência. Até porque não leve ao pé da letra também que Jesus está te mandando aí para o quarto em que você dorme para orar. Não. Você pode fazer isso na sala, você pode fazer isso aqui, até porque o Espírito, ele sopra como vento. Ele não está preso dentro das quatro paredes. Mas quando Jesus usa essa expressão, vá para o seu quarto, ele está querendo demonstrar para aqueles discípulos a seguinte forma. Sabe aquele quartinho da sua casa, que você guarda as coisas, que é um lugar íntimo, nem todo mundo entra, nem todo mundo sabe que existe. Sabe esse lugar que você costuma ir de vez em quando? Vá para lá. Porque não é sobre quem tem acesso, mas é sobre como Deus te vê. Porque possivelmente lá você não vai ter obstáculo, lá você não vai ter distração, lá é você e Deus. E até diante de Deus, a nossa tentação é nos autoadorar. Vou confessar um negócio para vocês. Eu saí de um atendimento um dia, mexeu muito comigo, de verdade, muito comigo. E eu voltei para a sala e eu comecei a chorar sozinho, assim. E a sala é toda de vidro. E eu confesso que ficou passando na minha cabeça assim, se alguém passar aqui, o que essas pessoas vão pensar de mim? E será que é isso mesmo? Tipo, pouco importa, entendeu? Pouco importa o que as pessoas vão pensar ou falar. Ou se vai tirar foto, fazer figurinha, sei lá, qualquer coisa. E diariamente nós estamos tentando nos colocar no centro das coisas, até a partir da nossa timidez. O que é que as pessoas vão pensar a meu respeito? Se eu fizer esse pedido de oração, se eu falar o que eu estou pensando, se eu falar como está o meu relacionamento com Deus, o que é que as pessoas vão pensar? E muitas vezes nós somos levados a esse lugar de pódio. Agora sim as pessoas vão pensar boas coisas ao meu respeito. Então é aqui que eu tenho que ficar, porque eu estou demonstrando. Mas será que de fato eu estou vivendo aquilo? Então, a fim de extinguir todas essas tentações, Jesus fala, vá para o seu quarto, feche a sua porta, porque eu estou garantindo que o Pai, em secreto, irá te ver. E existe recompensa maior que essa? O que vale mais? As pessoas validarem a minha fé e dizer, aquele é crente. Ou Jesus enxergar a podridão do meu coração e falar, aquele é dependente. O que é que vale mais? As pessoas aplaudirem quem você é? Ou Jesus fazer morada na podridão do seu coração e transformar você de glória em glória? Onde é que está seu coração? Como é que você tem se dirigido a Deus? Como é que você tem se relacionado e sendo íntimo de Deus? Quais são os seus meios? Por que você faz isso? E o texto continua.
Ao orar, mais uma vez, continuem orando, faça isso. Mas tome cuidado, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Gentio é quem não é judeu. E eles acham que repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Sabe aquela coisa que você quer muito e que você não consegue se relacionar com Deus porque o que está na sua cabeça é um desejo que você precisa que Ele atenda? Eu vivi isso, eu vou confessar mais uma coisa. Estou me expondo. Teve um dia lá em casa que eu fui conversar com a Rá, minha esposa, e aí eu falei, Rá, não aguento mais orar a Deus pedindo dinheiro. Tipo assim, Deus, preciso de dinheiro. Ah, quero trocar de carro, preciso de dinheiro. Quero dinheiro. Falei, mano, meu relacionamento com Deus está se resumindo à esperança, ou melhor, à expectativa dele suprir as minhas necessidades materiais. Não faz sentido. E na minha cabeça, de tanto mais eu pedir, mais Deus iria encher o meu bolso. E não rola, não faz sentido. É reduzir a relação com o eterno à materialidade da vida. Paulo orou para que Deus tirasse o espinho na carne 3 vezes. E ele entendeu, a partir dessa oração, que Deus não ia tirar. Mas ele entendeu que a graça de Deus o bastava. Que a graça de Deus era suficiente. Então, tanto faz se eu tenho dinheiro ou não, se eu tenho uma dificuldade ou não, se a graça de Deus, se o próprio Deus é inteiramente em mim. Se Jesus habita no meu coração e se eu tenho uma relação saudável, sincera e transparente com o Mestre. Então não seja como os gentios que, por repetirem palavras, acham que serão respondidas. Sabe por quê? Porque Deus já sabe o que você quer. Isso coloca um ponto de interrogação. Se Deus já sabe, por que eu tenho que orar? Só que do outro lado, essa pergunta é respondida assim. Tá, mas se você acha que se Deus já sabe, você não precisa orar, então você ora só para pedir o que Deus já sabe que você quer? É só para isso? É só petição? É só desespero? Não tem relacionamento? Ou com seu amigo é isso? Tipo assim, cara, eu preciso disso, eu preciso daquilo, preciso que você me ajude nisso. A relação que você tem com os seus é só uma relação de vem a mim? Não é. Porque senão a relação acaba. E o que Jesus está nos falando é pare de repetir essas coisas. Deus já sabe. Aprofunde o seu relacionamento com Ele. E não é de tanto você pedir que você vai receber. Porque a oração tem pouco ou nada a ver com você. Mas como que Cristo ouve e como Cristo faz. E talvez você esteja, não, mas eu não sou fariseu e eu não sou gentio, né? Eu nasci no Ocidente, eu não tenho nada a ver com isso. Mas perceba como essas características estão dentro dessas figuras, dentro desses perfis. Os hipócritas ou fariseus mostram o que não vivem. Mostram o que não vivem. Além disso, tem expectativas no que o outro pode pensar. Opa, já tem um pouco a ver comigo isso aí. Eu sou 100% verdadeiro? Eu mostro o que eu vivo de fato assim? Ou é um filtro? Minha vida é um eterno filtro. A minha expectativa está em quê? Será que é suficiente eu sair daqui e alguém falar, nossa, cara, parabéns, foi legal a pregação? É sobre isso, assim? Será? E às vezes tá? Às vezes nós nos colocamos num lugar em que o que basta pra gente é o elogio da pessoa. E não a nossa intenção em fazer aquilo. Eles manipulam para agradar, então manipulam as palavras, manipulam o ambiente, para que as pessoas vejam o quão bom, quanta bondade emana daquele coração que parece perfeito. O desejo está em se mostrar. Eles são o centro do mundo. Eles são o que as pessoas precisam ver. É tudo a partir deles. É por eles. É o desejo deles. É quanto mais fazerem,
mais serão vistos e são preenchidos por coisas banais. O que basta a eles é a recompensa humana. É uma promoção. Você foi promovido hoje, parabéns. E aí você fala, venci na vida. Venci na vida, fui promovido. Ah, meu casamento está marcado para 2 meses. Daqui a 2 meses eu vou vencer na vida. Mas é sobre essas coisas mesmo? São sobre esses deusinhos que a gente vai criando? Ou é sobre o Cristo que morreu e ressuscitou no nosso lugar e nos chama para um relacionamento de intimidade? E por último, eles confiam na própria justiça. De tanto fazer, de tanto saber, eles vão conseguir a salvação. De tanto fazer, de tanto saber, Deus vai se alegrar com eles. E não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre amar a Deus, amar as pessoas, mais e melhor. É sobre isso. Não perca a pregação de amanhã, do Washington. Tá bom? Sobre amar mais e melhor. E os gentios se relacionam superficialmente. São palavras vazias, são vãs repetições. E eles também se baseiam no que pedem. Não é a alma entregue a Cristo. Não é a intimidade, não é a entrega, não é o relacionamento constante. Mas é a demanda da vida. Se eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso, enquanto o Senhor não me dá, eu não vou aquietar. E Deus não vai ser vencido pelo cansaço. Deus não vai ser vencido pela insistência. E eu sei que você já colou uma estrelinha em você, quando você pediu e a coisa aconteceu. Porque você atribuiu aquilo a Deus. Mas porque tanto pediu que Deus fez. Então é mais ou menos assim, cara, até hoje você não trocou de carro? Você precisa orar mais. Até hoje você está com essa roupa aí? Você precisa orar mais. Até hoje você não conseguiu um namorado? Você precisa orar mais. E nós vivemos nessa competitividade medíocre porque a gente não quer Jesus. A gente quer as coisas que Ele pode nos dar a partir do que a gente tem para pedir. E o relacionamento de entrega e intimidade com Deus é muito mais do que a sua demanda urgente, que grita no seu coração. É muito mais que o emprego que você está esperando. É muito mais que a sua dificuldade relacional. É muito mais do que o sofrimento que você está tendo. A minha graça te basta. E é na sua fraqueza que eu me faço forte. Senhor, nem precisa tirar mais o espinho da carne. Se é por isso, manda mais. Quero ser um porco espinho agora. Se é por isso, manda mais. Se é para forjar o meu caráter a quem Cristo parece, a quem Cristo é, eu preciso disso. Porque eu estou me achando forte demais. E eu estou pedindo sempre a mesma coisa, na expectativa que um dia vai ser frustrada, de que o Senhor vai me dar. Não porque o Senhor é bom, mas de tanto eu pedir. Entendeu? A gente inverte a lógica. E mais uma vez, Deus pega a nossa mente e fala, Lucas, é pro lado de lá. Deus já sabe. Deus já sabe o que você quer. Não confiam em Deus, por isso dependem de repetições. Se colocam como principais no relacionamento com Deus. Então não é no que Deus pode fazer, não é no que Deus é, mas é do quanto eu tenho disposição em pedir. Ih, fulano não é crente não acorda de madrugada para orar. Tá precisando orar mais. Essa oração tá fraca, hein? Tá com a vida em pecado. Já ouviu essas? Já falou essas? Por quê? Porque a gente se coloca no centro. Certa vez eu ouvi de um pastor. E na época eu falei, nossa, que legal, é isso. Aí a gente cresce, vem pra rede e aí... Tô brincando. E o pastor falou assim, oração, imagina comigo uma grande bacia no céu, em que os anjos vão enchendo essa bacia. E quanto mais você ora, mais os anjos vão enchendo. Até que essa bacia enche e ela despeja sobre você. É as bênçãos de Deus. E eu falei, uau, cara, que massa. Então eu preciso orar e repetir, e pedir de novo, e pedir, até que isso derrame. Na verdade, o que eu preciso é me colocar diante de Deus e falar, Deus, do que eu estou precisando? Percebe?
a diferença? Não tem bacia nenhuma. Que Deus, o mais importante, Deus já derramou, que foi a sua graça. Foi o seu sangue sobre nós. Eles também demonstram mérito próprio. Porque se conseguem, não é porque Deus foi generoso, mas porque de tanto pediram que conseguiram. E é muito legal porque Jesus ilustra isso lá em Lucas 18, 9 a 12. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola: aqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. Presta atenção nisso. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era o fariseu, o hipócrita, e o outro, cobrador de imposto. O fariseu em pé fazia esta oração. E aqui eu imagino o fariseu, imagina a gente conversando no PG e tal. E aí, como foi a semana? Beleza e tal. Depois a gente vai pro after, beach tênis, tá, legal. Nossa, tô conhecendo fulano, acho que tô afim de ciclano, tal, aquela coisa. Legal, vida comum, bora viver. Jesus no centro, as coisas apontando, conselho, exortação e tal. Aí o líder fala assim: fulano, você pode orar pra gente? Aí você fala: posso, claro. Aí você se ajeita, tira o boné, tira as coisas do colo, eleva a voz e fala: Senhor. Sabe aquela coisa santa? E Deus deve falar: pra que isso? Por quê? O que é que você quer mostrar que eu já não sei? O que é que você quer passar para o seu grupo que eu já não sei? E olha o que o fariseu fazia. Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras. E com certeza, não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que tenho. E ele necessitava disso, porque o coração estava arraigado à religiosidade, ao ambiente, e somente ali, ou na porta, em que todo mundo via, era que Deus iria validar a sua espiritualidade. É por isso que a mulher do poço fica desesperada, mas não tem que ser no templo, Jesus. Jesus fala: o Espírito sopra onde quer. Ele não depende de nada, é como o vento. O Espírito sopra. Ele não está preso à sua espiritualidade doente. Ele não está preso à sua meritocracia. Não está preso a isso. Portanto, não precisamos da religiosidade. Deus nos vê e Deus nos conhece. Isso é o suficiente. Deus te vê e Deus te conhece. E isso é o suficiente. Do que mais precisamos, Senhor? Se o Senhor nos vê e se o Senhor nos conhece. E esse cara é um pastor e ele escreveu um livro gigantesco sobre o Sermão do Monte, que chama o Sermão do Monte. E ele diz: entramos naquele quarto quando estamos em comunhão com Deus e ninguém sabe do que estamos fazendo. O que é que você tem buscado no seu momento de oração? Autoadoração ou reconhecimento de quem Deus é em você? Autoimagem, autodescoberta ou um conhecimento a respeito do próprio Deus? O que é que motiva? Qual é o pêndulo? Qual é o norte? Onde sua mente, seu coração e sua alma estão fundamentadas? Em si próprio, na sua religiosidade, ou no relacionamento crescente e saudável com Jesus? Onde é que você se encontra? Portanto, depois disso tudo, eu parei e falei: cara, é mais simples do que eu imagino, mas também é mais difícil do que eu imagino. Oração, portanto, é se conectar constantemente com Deus, excluindo os obstáculos, percebendo Jesus e desfrutando da intimidade com o Pai. Toda quarta a gente tem reunido alguns jovens aqui na rede. Você está convidado, tá bom? Se você for herdeiro e não trabalhar. Brincadeira, são jovens que estão estudando ou que ainda não estão trabalhando, estão convidados para o nosso grupo de quarta-feira. A gente discute teologia, a gente discute a Bíblia e é um momento muito legal. E eu li esse texto para eles, o texto de Mateus, e eu falei: cara, vou dar 3 minutos para a gente ficar em silêncio e vocês vão me falar o que vocês aprenderam a respeito disso. Porque eu confesso que eu preciso aprender sobre a oração. E aí eles foram falando e eu fui anotando as coisas e uma coisa me chamou muita atenção. Um dos jovens, que tem uma avó bem fervorosa,
oração, aquela coisa toda, mulher crente mesmo, convidava ele todas as madrugadas para orar. Filho, vamos orar, madrugada. Aí teve um dia que ele falou, quer saber? Vó, madrugada, não tem nada para falar, tô com sono. Pelo amor de Deus. E a avó dele, com a voz de sabedoria, disse, meu querido, se você não tem nada para falar, apenas ouça. E eu falei, cara, é isso. Oração é se conectar com Deus, tirando os obstáculos, percebendo quem Jesus é e se relacionando com Deus Pai. Precisa a gente falar muito, será? O primeiro passo sou eu que dou? O Senhor, aí ele acorda. É sobre isso. Ou é uma conexão intencional, de busca, de entrega e de constância? Como é que a gente tem enxergado isso? E Jesus nos sugere, então, uma nova forma de orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus nos ensina, a partir desse texto, uma nova forma de orar. Obviamente, o que ele está nos sugerindo não é repetição, a fim de que isso se torne um rito, não é sobre isso. Mas é para que, a partir dessa oração, a gente reconhecer que Deus é Pai. Isso tem muitas implicações. A primeira delas é que você pode ter dificuldade em chamar Deus de Pai, porque a referência que você tem de Pai é a pior que tem. Seja por um abandono, seja por um abuso, seja por uma falta de presença, ou N problemas. E aí você fala, Pai? Deus? Não é. Tudo menos Pai. Mas Ele é o Pai nosso, que estás no céu. Que não é corrompido pelo pecado. Que não é uma pessoa egoísta. Que não é uma pessoa que abandonou a família. Mas é o Pai nosso, que está no céu. E se é o Pai nosso, então existe aqui, a todos aqueles que se dirigem a Deus e dizem Pai Nosso, eu olho para o lado e eu vejo o meu irmão falando isso. E você olha para o lado e vê o outro irmão, e o outro irmão, e o outro irmão. E quando a gente percebe, nós estamos no meio de uma grande família, o qual o Pai Nosso está no céu, olhando para cada um de nós. Se Deus é o nosso Pai, prazer, eu sou seu irmão. Você é irmão da pessoa que está do seu lado. E nós vivemos isso. E nós somos vocacionados a ir atrás dos irmãos que estão perdidos, para que eles consigam fazer parte da família. Seja aqui, seja na igreja A, B, C, mas para que juntos, em uma só voz, Pai Nosso, que estás no céu. Para quê? Para que a gente reconheça a santidade do Deus que nunca erra, do Deus que nunca falha. Reconhecer o caráter santo de Deus. O Evangelho diz respeito a um Deus santíssimo, que salva pessoas muito miseráveis, como eu e você. Pai nosso, o Senhor é santo, santificado seja o teu nome. É também compreender e submeter-se ao senhorio de Jesus. À medida que a gente fala, venha o teu reino, assim como acontece aí no céu, faça aqui na terra. De outro modo, nós estamos falando, eu estou disposto a me submeter ao senhorio do Senhor, assim como Ele é completo no céu. Eu estou disposto a largar o meu pecado, para que a tua vontade seja o pilar e a direção da minha vida. É bonito falar, venha o teu reino. Mas é difícil se entregar a esse reinado. De um Deus que nunca falha, de um Deus que nunca erra, de um Deus que nunca muda, e de um Deus que te ama e nos ama incondicionalmente. Esse é o reinado de Deus.
É se esquecer da própria vontade e confiar na vontade de Deus. Ah, isso é fácil. Não é fácil, não é fácil. É lutar contra a própria natureza. É lutar contra a própria vontade de talvez não estar aqui porque alguém te decepcionou. Mas é celebrar o retorno. Porque quem te espera aqui é o próprio Cristo. E viver a vontade dele é se esquecer de quem nós somos, para que Cristo seja visto e lembrado em nós. É também confiar na provisão divina e diária. Ah, quantas pessoas com ansiedade, quantas pessoas com compulsões alimentares, quantas pessoas com desesperança. E eu sei que muito disso é sofrimento genuíno, real, que depende de remédio, de tratamento médico, de terapia, eu sei disso. Mas como seria o mundo se nós confiássemos na provisão divina e diária de hoje? Meu amigo, o pão está garantido. E se você chegar em casa e não tiver, tem um tanto de irmão com pão sobrando em casa. O conselho de hoje está garantido. E se você chegar em casa e não tiver uma referência, tem um tanto de gente vivendo uma coisa maravilhosa com Jesus, que pode te inspirar e que pode te orientar diante da sua falta de emprego, diante da sua dificuldade de lidar com o dinheiro. É confiar que Deus faz hoje. E o amanhã? O amanhã pertence a Deus. Bora viver o hoje. Bora confiar em Deus que Ele vai fazer hoje. Se Deus cuida dos pássaros, se Deus veste os lírios do campo, e nem Salomão em toda a sua glória experimentou tanta coisa como um lírio do campo, por que é que nós estamos preocupados se Deus está olhando para a gente? Por que é que nós estamos fundamentando nas vãs repetições que não nos levam a lugar nenhum e que criam obstáculos e expectativas frustradas em relação a um Deus que é tudo e está em todos? É ser transformado pelo perdão de Deus e transformar esse perdão em reconciliação. Provavelmente você tem um desafeto, um desamor com alguém por conta do pecado que habita no seu coração. Eu quero te lembrar que o perdão chegou na sua casa, que o perdão chegou no seu coração. E que o perdão é como um rio, ele corre, entendeu? Ele corre e vai correndo. E vai se dividindo lá na frente, desaguando, formando cachoeiras. Às vezes fica ralentinho, né? E depois abre de novo. O perdão que um dia chegou em você, ele precisa ser transformado em reconciliação com o seu irmão, com o seu pai, que nunca te deu satisfação de nada, com sua mãe, com seus irmãos. O perdão de Deus chega porque perdoar uns aos outros é evidência de que um dia fomos perdoados. Cristo te perdoou. Cristo te fez novo. O que é que nós estamos esperando para fazer nova as relações corrompidas e desgastadas? O que é que nós estamos esperando? É depender do Espírito Santo. Livra-nos das tentações. Livra-nos das dificuldades. E sozinho, acho que não vai. Me livra daquele vício. Me livra daquela falta de confiança. Me livra daquele desafeto. Me livra da podridão do coração. É depender do Espírito. É entender o pecado como uma luta muito desigual diante de quem nós somos. Pecadores por natureza. Não queira enfrentar. Prefira estar do lado de Cristo.
com Cristo, com o Espírito Santo. É reconhecer Deus como Deus por toda a eternidade. Não só hoje, não só como foi ontem, mas eternamente. Ele é o próprio Deus. Jesus é Rei por toda a eternidade. O seu reinado é para todo sempre. Todo sempre. Não existe marco histórico que venha limitar o caráter eterno de Deus. Ele está para além de tudo. Ele é além de tudo. E mesmo assim se fez homem, como nós, para levar a nossa dor, nossa aflição, o nosso pecado naquela cruz. E gerar expectativa e esperança verdadeiras em Cristo Jesus. É possível ver nessas 3 petições alusão velada à Trindade. A criação e a providência do Pai nos dão o pão nosso de cada dia. Então, nós estamos nos conectando com a Trindade. O Pai que criou o pão garante o pão de cada dia. A morte expiatória do Filho nos garante o perdão. E a presença do Espírito que habita em nós nos dá o poder para vencer os ataques do maligno. Não é um diálogo vazio e sem sentido. Por mais que o desejo é ouvir uma voz. Mas é um diálogo com sentido, porque é eterno. É eterno. É com o próprio Deus que te salvou e que garante o seu pão e que te dá poder para vencer os ataques malignos. A nova forma de orar, portanto, não tem nada a ver com Deus cumprir os nossos desejos, mas sim em reconhecermos a Deus. Na sua jornada de oração, quem Deus era, quem Deus passou a ser. E às vezes você vai falar assim, nada mudou. Repense a sua forma de orar. Repense as suas palavras. Repense os seus ritos. Repense o lugar, o ambiente, a ambiência. Repense essas coisas. Porque oração é meio de graça. Para a gente encerrar, no para refletir e praticar. É tempo de viver intimidade e relacionamento com Jesus. O que tem te impedido? É um desejo exagerado de viver o bora viver do seu jeito? O que é? É uma dificuldade com alguém que tira o foco de Jesus? Qual tem sido o centro da sua oração? Você, suas demandas? Ou o próprio Deus? Ou o próprio Jesus? Ou a própria Trindade? Quando não tiver nada para falar a Deus, apenas ouça. Sabe por quê? O Espírito intercede por nós, como gemidos inexprimíveis. Ele tem muito a te ensinar. Eu não sei se você já teve a oportunidade, é a oportunidade mesmo, assim, de chorar muito. E de chegar num ponto de alguém perguntar o que aconteceu. E você começa a falar e depois começa a engasgar e não consegue falar mais nada. E aquela coisa vai, mas a paz que excede todo entendimento vai invadindo o seu coração e você vai enxergando sentido muito além das palavras, muito além do que a sua mente consegue formatar. É o Espírito orando, intercedendo por cada um de nós, no nome de Jesus. Estão conseguindo compreender isso? O Sermão do Monte, essa profundidade que nos permite relacionamento constante e intimidade a partir da entrega. Eu quero orar com você e queria, de fato, que você saísse daqui com uma vida verdadeira diante de Deus. Ah, Lucas, mas eu tenho muitas dificuldades. E tudo bem, eu também tenho. Ah, mas acho que Deus não vai me aceitar. Eu também acho que não, né? Mas Ele vai, sabe por quê? Porque é sobre a graça. É sobre a inversão da lógica do reino.
Porque na nossa lógica, Deus não vai nos aceitar mesmo. Se Ele é santo, como Ele pode aceitar alguém tão miserável? Mas Ele vai. Porque Ele colocou a mão na nossa ferida. E Ele disse, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Assunto para o Pulse Night do dia 21, não perca. Então não é porque eu choro que eu sou consolado. Não é porque eu choro, eu não sou feliz porque eu choro. Eu sou feliz porque eu tenho certeza do consolo de Deus. Esse é o Deus que te olha, que te ouve e que te vê no secreto. Você derramando seu coração diante dele. Você sem coragem de batizar porque eu não mereço. De fato. De fato. Mas a graça chegou e ela pode habitar a sua vida. Pai nosso que estás no céu, o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso, poderoso, e nós te adoramos por tudo o que o Senhor é. Como é bom experimentar a graça, o poder e a vida em Cristo Jesus. Nos livra da tentação, garante o nosso pão de hoje. Nós confiamos na tua provisão diária e divina. Nos ajude a viver conforme os teus propósitos. Nos ajude a viver debaixo do teu senhorio. E reconhecemos que tudo pertence ao Senhor. Toda eternidade e poder para sempre é do Senhor. Tudo é teu. E nós queremos nos derramar diante de ti, na certeza de viver um relacionamento constante e uma entrega verdadeira. É intimidade com o Senhor que a gente quer, independente de qualquer coisa que venha nos acometer. Em nome de Jesus. Amém.